Oi, pessoal. A gente vai ver aqui o algoritmo de Shor agora, tá? E o algoritmo de Shor é um algoritmo complicado, com vários detalhes aqui. E a gente vai tentar ir aqui, né, passo a passo, tentar entender, né, o algoritmo. Tá, vamos começar aqui com o problema, né? Então, o problema é o seguinte: você ganha um número n inteiro, né, e você quer encontrar os fatores primos P1, P2, PK, tal que é o produto desses primos aqui, P1 vezes elevado a um certo expoente aqui, que é quantas vezes a multiplicidade desse fator primo aqui, né? P1 elevado a E1 vezes P2 elevado a E2, assim por diante, né? Até o PK elevado a EK. É igual ao N. Tá? Esse é o caso mais geral do problema da fatoração. Tá? O problema que a gente vai ver aqui é um pouquinho mais restrito, tá? Né, mas eu resolvi apresentar o caso mais geral aqui primeiro. Tá? Então você ganha um N e você quer encontrar os fatores primos dele. Tá? Mas o caso que a gente quer resolver aqui é o caso em que você ganha N e você sabe, já é garantido, que esse N é o produto de dois primos. Tá? Então você ganha um N que é o produto de dois primos, você quer encontrar esses dois primos. Tá? Então N é um número da forma P1 vezes P2, onde P1 é um primo e P2 é outro primo. Tá? Acontece que, assim, a gente não vai ver aqui nesse curso, mas se você tem um algoritmo para resolver um problema, resolver esse segundo problema aqui, né, o problema de ganho um número, eu sei que ele só é o produto de dois primos, né, se você tem um algoritmo para esse problema aqui, você tem para esse problema mais geral aqui também, tá? Então, resolver esse problema mais geral se resume a resolver esse caso particular aqui, dado um n que eu sei que é o produto de dois primos, encontrar esses dois primos. E mais do que isso, né, não só esse caso particular aqui é realmente a parte difícil do problema da fatoração, né, como esse caso particular é o coração do sistema de criptografia RSA. Tá? Então, se você resolve esse problema de pegar um número e quebrar ele em dois fatores primos, né, sabendo que esse número é o produto de dois fatores primos, você quebra o sistema de criptografia RSA. Tá? E, enfim, esse problema é considerado um problema difícil, tanto que ele é usado aqui nesse sistema de criptografia, que tem a base de toda a segurança da internet hoje em dia, né? E sim, o melhor algoritmo clássico para se resolver esse problema, e essa é uma razão pela qual a criptografia funciona, né? Ou seja, não existe um algoritmo clássico eficiente para se resolver esse problema. Tem complexidade, o melhor algoritmo clássico tem complexidade O de 2 elevado a raiz cúbica de n. Tá? Então, 2 elevado a, o que é aqui? N sobre, n é 1/3. Né? Ou seja, o n está no expoente, que é um algoritmo exponencial. Depende de como é que a gente define exponencial aí. Mas 2 elevado a uma função de n, aqui está sendo um negócio exponencial aqui, né? Legal, né? Então vamos agora, que a gente vai ver nessa aula aqui, como encontrar um algoritmo quântico para fatorar n em dois fatores primos, né? Qual que é a ideia do algoritmo de Shor? Tá? Então, vamos começar primeiro com a ideia clássica. Tem uma parte clássica que a gente vai ter que entender aqui, depois a gente vai ver a parte quântica. Tá? Então a ideia é o seguinte: esse problema de fatorar um número n, né, que você ganhou de entrada, um n, e você quer encontrar os fatores primos dele, tá? E aqui eu vou usar um n minúsculo aqui agora, tá? Então a gente vai reduzir o problema de fatoração, né, para o seguinte problema: o problema de encontrar uma raiz não trivial de 1 módulo n. Tá? Então, talvez vocês não saibam o que isso significa ainda, tá? Não tem problema, a gente vai ver aqui. Tá? Então, a gente vai ver que se a gente consegue resolver esse segundo problema aqui, o problema de encontrar uma raiz não trivial de 1 módulo n, a gente resolve o problema da fatoração, de fatorar o número n. Tá? Então, você ganha um n, e aí você, para fatorar o n, você resolve esse problema aqui, encontrar uma raiz não trivial de 1 módulo n. Tá? Na próxima slide a gente vai ver o que significa isso aqui. Tá? E a questão é, tá, e como é que se eu sei resolver esse segundo problema aqui, eu sei resolver fatoração, mas como é que eu resolvo esse problema de encontrar uma raiz não trivial de 1 módulo n? Bem, a gente vai ver que a gente consegue reduzir esse problema para o seguinte problema: o problema de detectar o período dessa função aqui. Uma função do tipo f de x é igual a b elevado a x, ou seja, uma função exponencial modular. Tá? Uma função exponencial modular em que o módulo é o n, que você ganhou como entrada. Tá? Então você tem uma função f de x igual a uma certa base aqui, né, para um b apropriado aqui, né, para um certo b, a gente vai ver como é que a gente descobre esse b aqui também. Né? Existe um b que se a gente colocar aqui, tal que essa função aqui,
f de x igual a b elevado a x mod n, ela é periódica, tá? Então não é óbvio que, talvez olhando assim, saber que isso aqui é uma função periódica, mas isso aqui é uma função periódica, tá? E mais do que isso, o período dessa função, tá? Se eu encontrar o período dessa função, eu consigo usar o período dessa função para resolver esse problema anterior aqui, que é o problema de encontrar uma raiz não trivial de um módulo n. E como a gente já mencionou anteriormente, se eu sei encontrar uma raiz não trivial de um módulo n, eu sei resolver o problema da fatoração. Tá? Então, como eu falei já no comecinho do vídeo, tem bastante coisa para absorver aqui. A gente vai com calma vendo tudo isso aqui, tá? Mas o que é importante observar nesse ponto aqui é que a gente precisa entender dois problemas diferentes aqui do problema da fatoração, porque eles estão todos relacionados entre si, tá? Que é o problema de encontrar raízes não triviais de 1, mod n, e o problema de detectar período em funções exponenciais modulares. Tá? Então vamos começar vendo esse primeiro problema aqui, né, de encontrar uma raiz não trivial de um módulo n. E por que se você sabe encontrar uma raiz não trivial de um módulo n, você fatora n. Tá? Então, raízes de um módulo n. Tá? Então, a gente vai pegar um n particular aqui para apresentar o conceito já com exemplo, para ficar mais fácil de entender, né? Digamos que o n que a gente ganhou aqui é 21. Né? Digamos que você ganhou n igual a 21, claro, o 21 é um número pequeno, a gente sabe quais são os fatores de 21, né? 3 e 7, né? Mas digamos que a gente não sabe quais são os fatores primos de 21 e a gente vai ver aqui como é que a gente poderia encontrar os fatores primos de 21 encontrando uma solução para esse problema aqui, ó. Tá? Encontrar um x que satisfaz x ao quadrado igual a 1 mod 21. Tá? Isso que significa encontrar uma raiz de um módulo n. Né? Mas em particular a gente vai ver que não basta ser qualquer raiz de um módulo n, mas tem que ser uma raiz não trivial de um módulo n. Tá? Então, importante observar que isso aqui não tem nada a ver com as raízes da unidade que a gente viu lá na aula sobre transformada quântica de Fourier. Né? Lá também tinha um x ao quadrado igual a 1, né? A gente queria ou um x elevado a n igual a 1, tá? E a gente queria encontrar os raízes daquela equação para saber quem eram os ômegas da matriz da transformada de Fourier. Não tem nada a ver com isso. Tá? Aqui a gente também quer encontrar uma raiz de 1, tá? Só que é uma raiz só quadrada. Tá? A gente só está falando de x ao quadrado e não é igual a 1, é congruente a 1 no modo de 21. Tá? Então estou assumindo que vocês já têm uma familiaridade com aritmética modular. Então a gente quer encontrar um valor que satisfaz essa equação aqui. Quais valores que se eu espetar aqui nesse x ao quadrado igual a 1, quais valores se eu espetar aqui no x aqui, né, eu satisfaz que x ao quadrado é congruente a 1 mod 21. Tá? Então existem raízes triviais, tá? Que são 1 e menos 1. Tá? Então, por que 1 é uma raiz por que 1 é uma solução dessa equação aqui? Porque 1 ao quadrado, o que é 1 ao quadrado? 1 ao quadrado é 1. Então 1 ao quadrado é congruente a 1 mod 21. Tá? E menos 1, né? Por que menos 1 também é uma raiz? Bem, menos 1 é congruente ao que mod 21? Tá? Menos 1 é congruente a 20. Tá? Então, novamente, eu suponho que vocês conheçam aí aritmética modular, né? Em particular, aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com números negativos, né? Então, menos 1 ele é congruente a 20, modo 21. Né? Menos 2 seria congruente a 19, menos 3 a 18. Né? Então, anda de trás para frente, quando a gente tem os negativos aqui. Né? Então, em particular, menos 1 é congruente a 20, modo 21. E 20, por que 20 é uma solução para x ao quadrado congruente a 1 módulo 21? Porque 20 ao quadrado é o quê? É 400. E 400 é congruente a 1 módulo 21. 20 ao quadrado é 400 e o resto de 400 na divisão por 21 dá 1. Né? Então, 20 ao quadrado é congruente a menos 1, né? Que é congruente a 1. Então, menos 1 é também uma raiz de 1 módulo 21 aqui. Tá? Só que essas duas raízes, 1 e menos 1, que são sempre, essas raízes sempre existem. Para qualquer n que eu coloque aqui, 21 é um caso particular, né? Mas para qualquer n que eu coloque aqui, o 1 e menos 1 vão ser soluções. Só que essas soluções não interessam para a gente vai querer uma outra solução. Tá? Se eu não estivesse falando de aritmética modular, não existiriam outras soluções para x ao quadrado igual a 1. Né? Só tem 1 e menos 1. Né? Mas em aritmética modular existem outros valores que satisfazem x ao quadrado
é congruente a 1 módulo 21, né? Então, né, pergunta aqui, existe algum outro valor de x, tal que x ao quadrado é congruente a 1 módulo 21? Sim, tá? Vamos fazer o teste com esse número aqui, 8. Tá? Estou dando de graça para vocês. Tá? Bem, 8. Será que ele satisfaz isso aqui? Vamos fazer 8 ao quadrado. Quanto que é 8 ao quadrado? 8 ao quadrado é 64. Tá? E quanto que é 64 módulo 21? Ou seja, qual que é o resto na divisão... quando eu divido 64 por 21, qual que é o resto? Né? É 1. Né? Então 64 é congruente a 1 módulo 21, portanto 8 ao quadrado é congruente a 1 módulo 21. Portanto 8 é um número tal que se eu levar 8 ao quadrado é congruente a 1 módulo 21. Portanto 8 é uma solução de x ao quadrado é congruente a 1 módulo 21. Tá? E assim como 8 satisfaz isso, menos 8 também. Tá? Então eu estou dando de graça para vocês uma outra raiz não trivial. Tá? Existem várias raízes não triviais. Tá? Mas essa raiz não trivial é 8 e essa outra aqui menos 8. Né? Desculpa, esses dois números, 8 e menos 8, são raízes não triviais da equação. Por que menos 8 é uma raiz não trivial? Né? Menos 8 é congruente ao quê? Módulo 21. Tá? Menos 8 é congruente a 13. Tá? Então, menos 8 é congruente a 13, módulo 21. E 13 ao quadrado é 169 e o resto na divisão de 169 por 21 é 1. Né? Então, 169 é congruente a 1 módulo 21, portanto 13 ao quadrado é congruente a 1 módulo 21, portanto 8 desculpa, menos 8, que é congruente a 13, é uma solução aí de x ao quadrado congruente a 1 módulo 21. Tá? Agora a pergunta é, tá, então por que a gente está interessado nessas raízes não triviais, né? Então, vamos ver aqui agora por quê. Por que elas são interessantes para a gente. Né? Então, qual que é a ideia? Que a gente ganhou o n, que é o 21, né? E a gente quer fatorar ele. Né? Por que, se a gente souber, né, algumas raízes não triviais, basta uma na verdade, tá? Mas eu estou dando duas aqui. Basta que a gente soubesse uma raiz não trivial de um módulo, o número que a gente ganhou, né, módulo 21 no caso aqui, a gente fatora o 21. Tá? Como que o 8 e menos 8 podem ser úteis para o nosso objetivo, que é fatorar 21. Tá? Bem, observe o seguinte, vamos pegar uma delas aqui, né, que é o 8. Né? A gente poderia fazer algo semelhante com menos 8, mas vamos pegar o 8 aqui. Então, a gente sabe que o 8 ao quadrado, né, porque o 8 é uma raiz quadrada de 1 módulo 21, né, então 8 ao quadrado é congruente a 1 módulo 21. Agora vamos tirar menos 1 ao quadrado, né, dos dois lados aqui. Né? Então, eu posso fazer isso, né, em aritmética modular, né? Então eu tirei o menos 1 ao quadrado do lado de cá e o menos 1 ao quadrado do lado de cá, né? Porque o 8 ao quadrado é congruente a 1. Então 8 ao quadrado menos 1 ao quadrado é congruente a 1 menos 1 ao quadrado. Aí o que acontece? Que o lado direito aqui, né, 1 menos 1 ao quadrado, vira 0, né? E o lado esquerdo continua 8 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Tá? Então eu tenho que 8 ao quadrado menos 1 ao quadrado é congruente a 0, módulo 21. O que significa algo ser congruente a 0, módulo 21? Significa que 21 divide esse número aqui, né? 8 ao quadrado menos 1 ao quadrado é divisível por 21, dá resto 0, né? Então 21 divide 8 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Né? Vamos escrever 8 ao quadrado menos 1 ao quadrado em forma de produto notável aqui agora. Tá? A gente tem que 21 divide, né, o produto notável aqui, que é 8 mais 1 vezes 8 menos 1. Né? Então 8 ao quadrado menos 1 ao quadrado é 8 mais 1 vezes 8 menos 1. Então o que a gente concluiu ali em cima é que, e agora em forma de produto notável, é que 21 divide esse produto. Né? Porém, 21 não divide um termo do produto, que é 8 mais 1, né? Porque 21 não divide 9, tá? Porque 21 é maior que 9. Né? E 21 não divide 7. Tá? Então, 21 não é o divisor de 9, 21 não é o divisor de 7. Como é que isso pode acontecer? Como é que 21 pode dividir um produto, tá? Sendo que 21 não divide nenhum dos fatores do produto? Tá? Quando que isso acontece? Né? Eu tenho o número 21, ele está dividindo um produto, mas ele não divide nenhum fator, nem outro fator. Tá? Isso só é possível acontecer, tá? Isso
é um resultado de teoria dos números, tá? Dá pra gente provar isso até, mas eu vou só apresentar para vocês esse fato, tá? Mas isso acontece se um fator de 21 divide um desses fatores aqui e outro fator do 21 divide algum outro fator. Tá? A única maneira de o número 21 dividir um produto é se um fator de 21 divide um produto, um fator, e outro fator de 21 divide outro fator. Né? Em particular, a gente sabe que o 21 só tem dois fatores primos aqui. Né? Então, então a gente sabe que, né, um fator de 21 divide 8 mais 1 e um fator de 21 divide 8 menos 1. Né? E como é que a gente encontra esses fatores? Né? Vamos encontrar um fator de 21 que divide 8 mais 1. Bem, eu encontro um fator de 21 que divide 8 mais 1 tirando o máximo divisor comum. Se eu tirar o MDC de 21 com 9 aqui, né, 8 mais 1 é 9, MDC de 8 mais 1 dá 3. Né? E o MDC de 21 com outro fator, né, que é 8 menos 1, né, o MDC de 21 com 7 é 7. Né? E esses dois fatores que a gente encontrou aqui, né, são precisamente os dois fatores de 21. Como a gente é prometido que 21 é só o produto de dois fatores, né? Então, os dois fatores de 21 são os dois fatores que dividem 8 mais 1 e 8 menos 1, né? 3 e 7. Né? Então, e com isso, né, a gente tem que 21 é 3 vezes 7. Então, a gente encontrou os dois fatores primos, 3 e 7. Como? Sabendo esse 8 aqui, né? Então, se alguém de graça... A gente ganhou 21 e a gente quer fatorar 21, né? Se alguém de graça contar pra gente qual que é uma raiz trivial de 1 mod de 21, tá? Qual que é uma solução de x ao quadrado igual a 1 mod de 21, né? Se alguém contar pra gente resolve a fatoração. Né? Digamos que alguém contou pra gente, uma raiz não trivial de 1 mod de 21 é 8. Aí a gente pega esse 8, faz 8 mais 1, 8 menos 1, e tira o MDC do 21 com 8 mais 1, tira o MDC com 8 menos 1, e encontra os dois fatores. Tá? Calcular o MDC é um problema fácil, é um problema polinomial. Né? Então, né, se a gente consegue encontrar esse número 8 aí, a gente, né, esse raiz não trivial, de 1 mod de 21, a gente fatora. Né? E a pergunta é que como é que eu faço para encontrar essa raiz não trivial? Né? A questão é que encontrar uma raiz não trivial de 1 mod de 21 é um problema difícil. Então é um problema que também requer algoritmo clássico exponencial. Então, isso aqui não causa nenhum problema pro protocolo RSA, ou nunca causou até hoje, porque, né, se eu sei resolver esse problema de raiz não trivial de 1 mod 21, de 1 mod n, eu quebraria a faturação, mas é um problema exponencial também. Né? Mas a questão é que a gente consegue resolver esse problema de maneira quântica. Na verdade, não esse problema, mas um outro problema que eu vou ver no slide seguinte aqui, né? Que resolvendo esse outro problema eu resolvo o problema de encontrar raízes não triviais, tá? E qual que é o problema, tá? Então, vamos lá. Raiz de 1 mod n, que a gente quer ver como é que a gente faz para resolver esse problema aqui, né? Então, como descobrir que 8 é uma raiz de 1 mod 21? Eu contei de graça para vocês, mas digamos que eu quisesse descobrir, tá? Então, a ideia é o seguinte. Vou mostrar aqui o algoritmo para descobrir qual que é esse valor, que é uma raiz de 1 mod 21. Tá? Começa com uma base, chuta uma base aleatória, B aqui, tá? Vai sempre funcionar para qualquer B? Não, tá? Mas a gente vai ver que a gente consegue fazer isso com alta probabilidade, né? E se der errado, a gente consegue descobrir que deu errado e a gente chuta de novo e com alta probabilidade uma hora a gente acerta esse B. Tá? Mas a gente não vai se preocupar com isso aqui nesse momento, tá? Você vai chutar uma base, vai chutar um valor B aleatório, a gente vai assumir aqui que a gente já, né, de todos os chutes possíveis, finalmente a gente encontrou o chute certo, então estamos assumindo que a gente chutou uma base certa já. Tá? Então, para um certo B aqui, né, a gente vai calcular. Na verdade, o que a gente vai querer calcular é a ordem o período dessa função periódica, que é f de x igual a b elevado a x mod 21, né, como eu já fiz a alusão lá no começo do vídeo. Tá? Mas vamos só entender um pouco dessa função aqui, né, f de x igual a b elevado a x mod 21 primeiro. Tá? Então vamos plotar valores aqui, diferentes x aqui, né, x igual a 0, 1, 2, 3 aqui, né, para ver o que acontece nessa função, né. E digamos que o valor aleatório que eu chutei aqui, b é 2, tá? Chutei um valor aleatório, deu certo esse valor, é 2, e aí vamos ver o que acontece aqui.
tá? Então, quando x igual a 0, né, e aí eu estou falando da função f de x igual a 2 elevado a x mod 21. Tá? Então, para x igual a 0, então é 2 elevado a 0. Né? 2 elevado a x, no caso 2 elevado a 0. Congruente a 1 mod 21. Né? Então, desculpa, 2 elevado a 0 é o quê? É 1. Tá? 2 elevado a 0 é congruente a 1 mod 21. Tá? X igual a 1. Agora vamos plotar essa função para o valor x igual a 1. Tá? 1, eu estou falando do 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é o quê? 2. 2 é congruente a 2 mod 21. E quando x é igual a 2? Tá? Então eu estou falando do 4. 2 ao quadrado é 4. 4 enfim, 4 é congruente a 4 mod 21. Né? 2 ao quadrado é 4 mod 21. 2 ao cubo é 8 mod 21. 2 à quarta é 16 mod 21. Todos os valores aqui deram menor que 21. Então no resto da divisão por 21 deu o próprio valor. Né? Então é só repetir, né? 2 ao cubo, que é 8, deu 8. 2 à quarta deu 16, que deu 16. A 2 à quinta dá 32. Tá? Então 2 à quinta é 32 mod 21, já vai dar um resto que é diferente de 32. Né? Então isso dá 11. Tá? Então 2 à quinta é congruente a 11 mod 21. Né? E eu vou fazendo assim. Né? Então, até que em algum momento, e no caso foi no sexto aqui, né? E quando eu peguei o x igual a 6, 2 à sexta, se eu fizer a conta direitinho aqui, isso vai dar congruente a 1 mod 21. Tá? Se pegar em 2 à sexta, que é 64, tá? E fizer pegar 64 mod 21, isso dá resto 1. Né? Legal, então eu calculei os valores dessa função periódica aqui até que repetiu um valor. Começou no 1, voltou no 1. Se eu continuasse fazendo aqui, pegasse o 2 à sétima, 2 à oitava, né, o x igual a 7, x igual a 8, x igual a 9, ia voltar a 2, 4, 8, 16, 11. 1, 2, 4, 8, 16, 11. Isso aqui é uma função periódica. Tá? Então o que eu fiz aqui é aplicar valores de x até ver o momento em que a função repetiu. Tá? Que foi no caso aqui do x igual a 6. Tá? E veja que interessante, no momento em que ela repetiu aqui, né, o que acontece com 2 igual a 6? Observe que 2 igual a 6, 2 elevado a 6, eu consigo quebrar ele da seguinte maneira, né? 2 elevado a 6 é 2 ao cubo ao quadrado. Né? Eu consigo pegar 2 elevado a 6 como 2 elevado ao cubo, né, elevado ao quadrado. Né? E quanto que é 2 ao cubo? Né? Então 2 ao cubo é 8. Né? Então quando eu estou falando de 2 a 6, eu estou falando de 8, né, ao quadrado. Né? 2 a 6 é 8 ao quadrado. Né? Então, ou seja, 2 a 6 é um valor. Desculpa, 2 a 6 se eu sei 2 a 6 e 2 a 6, esse 6 aqui é um número par, né, eu consigo fazer esse truque aqui de quebrar o 6, né, como um produto 3 vezes 2 aqui, né, que dá 2 ao cubo ao quadrado. Né, eu consigo encontrar esse 2 ao cubo aqui, que é o 8. Né, que é a raiz de 1 mod 21, certo? Né? Sempre o valor inicial aqui vai ser 1. Né? Então o x igual a 0 vai dar sempre, vai dar 1 mod 21 aqui, né? Porque sempre eu vou fazer a base que eu chutei elevado a 0, que é 1. Né? E como essa função é periódica, eventualmente ela vai voltar em 1. Né? E esse valor aqui, quando eu voltei em 1, né? Se der certo de ser um números par, como é o caso do 6 aqui, eu encontrei o 8, encontrei a minha raiz não trivial aqui. Né? Então, por que x igual a 6 deu certo? Né? Então, só uma curiosidade aí, né? X é chamado de ordem do subgrupo de 21, de Z21 com a multiplicação gerado por 2. Tá? Só uma curiosidade para vocês. Que às vezes a gente encontra esse termo por aí, quando a gente fala, quero encontrar a ordem do subgrupo. Tá? Então, mas para que não se preocupem com isso, só caso vocês em algum material aí esbarrem com essa terminologia. Tá? Então, mas por que deu certo o x igual a 6? Né? Bem, primeiro porque x é par, como eu falei ali, né? Para a gente conseguir chegar no 8 aqui, a gente teve que quebrar o 6 em 2 vezes 3 aqui, né? Então, teria que ter dado par, tá? E além disso, né, a hora que eu dividi por 2, que foi 2 ao cubo, desculpa, quando eu fiz 2 ao cubo vezes ao quadrado, né? Esse 2 ao cubo aqui não pode ser uma raiz trivial, né? Como 1 ou 20, que a gente já viu no anterior. Né? No caso aqui, 2 ao cubo deu 8, que é exatamente uma raiz não trivial. Né? A pergunta é, será que foi sorte? Né? De a gente ter chutado 2 ali e ter dado certo aqui
né, sempre vai dar certo isso, né? Como eu falei, eu peguei o 2 aqui, eu falei, chutei o número e estou fazendo de conta que o meu B que eu chutei aqui é 2. Será que qualquer número que eu chute aqui vai dar certo? Né? E vai acontecer exatamente isso, de ser par, e quando eu faço, eu divido o expoente aqui, que era 6 por 2, vai dar uma raiz não trivial. Se eu levar né, a base, esse expoente que eu acabei de dividir, né, vai dar uma raiz não trivial. Não vai dar sempre certo, tá? Mas isso vai acontecer com uma alta probabilidade, tá? Então, relembrando aqui, né, a gente está mostrando vamos ver essa parte probabilística, né? A gente vai mostrar esse valor B aí, como um número entre 0 e n-1, né, aleatoriamente. No exemplo ali foi 2, suponha que B igual a 2, lá deu certo, tá? Poderia dar errado? Poderia, tá? Mas o que acontece é o seguinte, a gente vai ver que a maioria dos valores que a gente chuta dá certo, tá? E isso vai ser o suficiente pra gente, tá? A gente vai ver que quando a gente chuta, maior parte, mais da metade dos valores que a gente chutar dá certo, tá? Então, lembrando que a gente precisa encontrar um inteiro A, né, par, né, tal que f de A é igual a B elevado a sobre 2, né, quando a gente chutou esse B aqui, né, e aí a gente quer encontrar o valor que a gente pluga aqui, que lá no caso era o 6, né, e quando eu divido 6 por 2, que deu 4, desculpa, 3, né, aí o 2 elevado ao cubo era 8, né, então eu quero encontrar o inteiro A, par, tal que f de A é igual a B elevado a sobre 2, mod 21, é uma raiz não trivial de 1 mod 21. Tá? Só coloquei aqui em termos de A e B. Aqui, né? Lá o A era o 6 e o B era o 2, né? Mas vamos pensar de maneira geral aqui. Né? Então tem um teorema aqui da teoria dos números, que é bem complicado, na verdade, a gente não vai ver a demonstração dele, mas é um teorema que vai ser importante para a gente. Tá? Ele diz o seguinte, tá? Ele vai basicamente dizer que se a gente chutar o B, a gente tá bem. Ele não vai ter... com alta probabilidade a gente acerta um B correto. Tá? Então o teorema diz o seguinte, seja n ímpar, né, e o número que a gente quer fatorar aqui, a gente pode assumir que ele é ímpar, porque ele é o produto de dois primos, né, se ele é par, um primo é 2, é fácil de fatorar, você já encontrou outro primo, né. Então a gente pode assumir que o n é ímpar, né, digamos que n é igual a p vezes q, né, que é o caso que a gente está assumindo, que é um produto de dois primos, né, para p e q primos distintos, né. E agora seja um B aleatório, como eu falei, digamos que você chuta um B aleatório aqui, né? Nesse intervalo aqui, entre 0 e n-1. Tá? Então o que o teorema, né, como eu falei, a gente não vai provar aqui, mas a gente vai usar esse fato. O que esse teorema aqui diz pra gente é o seguinte, caso, né, o MDC de B com N seja 1, tá? E aí a gente pode ver, pô, e se não for? O teorema não vai funcionar? Calma, a gente já vai ver o que acontece quando não é igual a 1. Tá? Mas caso o MDC desse número que a gente chutou aqui com N for 1, então a probabilidade desse A aqui, né, da ordem A, que a gente está procurando ali, né, a ordem A de f de x é igual a b elevado a x mod n, a probabilidade que isso seja par, que é o que a gente queria que fosse, né, e que A sobre 2 seja uma raiz não trivial, que é o que a gente queria também, né, é maior que meio. Tá? E aí o que acontece é que a gente vai fazer que vai chutar várias vezes e a probabilidade disso, quando a gente chuta 100 vezes, a probabilidade de dar errado 100 vezes é 1 sobre 2 a 100. Tá? Então, ou seja, não tem chance de dar errado. Tá? Estatisticamente falando, né? Então, legal, né? Então, quando a gente chutou ali, caso o chute seja, só que tem isso, né? Caso o chute seja o número B, que o MDC dele com N seja 1, estamos felizes, porque a probabilidade de tudo encaixar é maior que meio, né? Então a probabilidade é boa, né? Mas veja que temos uma condição, né, nesse teorema. O teorema só funciona, né, para o valor de B se por um acaso ele tiver o MDC com N igual a 1. Né? Tá? Mas e se não for? Digamos que eu chutei um B e os casos em que o MDC não é igual a 1. Bem, aí se o MDC não for igual a 1, acabou já. Tá? Digamos que eu chutei um B, né, isso não é um problema. Não, né, porque se eu chutei um B tal que o MDC é diferente de 1, eu já encontrei um fator... um fator de N. Né? Se eu chutei um B, o que eu posso fazer? Eu chutei o B, faço MDC com N, nossa, que sorte. Né? Deu diferente de 1, esse número diferente de 1 já é um fator de N. Né? Mas normalmente vai acontecer o que digamos que é chato. Assim, droga, deu 1. Né? E aí, só que daí o teorema me garante que ainda com alta probabilidade esse valor B funciona para os propósitos que eu quero aqui. Tá? Legal, né? Um monte de coisa aqui, como eu já falei. Né? Então, vamos lá.
Então, recapitulando aqui, né? Moral da história. Como é que o algoritmo vai funcionar? A gente vai chutar um B, né? Para descobrir que a gente chama ali de ordem do subgrupo de Zn com multiplicação, né, gerado por B, né, que é basicamente o período daquela função B elevado a x, né, mod n. Tá? Quando a gente ganhou n, a gente quer descobrir o período daquela função. Né? Ou, em outras palavras, queremos o período da função periódica f de x igual a b elevado a x mod n. Né, a questão é que esse período pode ser exponencialmente grande. Tá? Então, novamente, no caso clássico, nada disso. Toda essa conversa que eu estou contando aqui não resolve nada, assim, em termos de fatoração. Né? Tanto que a gente usa a fatoração como base da criptografia, RSA. Né? Então, o ponto é que se a gente pega essa função aqui, f de x, né, chuta um b, aí começa a espetar valores nessa função, f de x igual a b, f de x igual a b elevado a x mod n. Né? Tentando achar colisão para ver se a gente encontra esse período, né? O problema é que esse período pode ser exponencialmente grande, ou seja, pode levar um tempo exponencialmente grande para a gente achar esse período, tá? Então, o período pode ser exponencialmente grande, portanto, o número de queries que a gente precisa fazer nessa função f aqui, né, para encontrar uma colisão pode ser exponencialmente grande, tá? Então, observe que uma vez que a gente encontra essa colisão, a gente consegue capturar a informação para encontrar o período da função. Não é tão óbvio de ver isso, mas isso é verdade. Tá? A gente vai ver mais para frente que isso é verdade. Entretanto, de maneira quântica, e é esse o problema que o algoritmo de Shor está explorando, tá? A gente consegue, né, com a QFT. Tá? Porque, a gente consegue usar a QFT, né, para encontrar períodos de funções periódicas, tá? Mesmo que essas funções tenham períodos exponencialmente grandes, né, porque, né, o que a QFT está fazendo é pegar um vetor de entrada, que é exponencialmente grande, né, que ela é um certo estado quântico, descrito por um vetor exponencialmente grande. Então, se o período dessa sobreposição ela é exponencialmente grande, não é um problema, porque a transformada quântica de Fourier está lidando para números, né, para vetores exponencialmente grandes. Né, então vamos ver como é que o algoritmo funciona. Né? Então, lembrando, a gente ganhou n, né, a gente vai chutar um b, né, então a gente vai fazer toda a análise supondo que o b está correto. Tá? Se por um acaso a gente chutou um b que não deu certo, né, a gente vai chegar no final, obter os fatores, multiplicar e ver se deu n, e se deu errado, a gente, o b era errado, então vamos tentar de novo. Né? E nesse vamos tentar de novo, a gente sabe que a probabilidade disso continuar ocorrendo vai para zero, né? Então, vamos supor que a gente está nesse caso que a gente chutou o B correto. Né? Então, a gente tem essa base B, né? E a gente quer encontrar o período dessa função B elevado a x mod n. Né? F de x igual a B elevado a x mod n. Para o n que a gente ganhou. Então, e aí, como é que a gente faz? A gente faz da seguinte maneira. A gente ganha o n e a gente roda esse circuito aqui. Tá? Então, veja que interessante, né? A entrada, o n que a gente ganha não está entrando aqui na entrada do circuito, né? O n que a gente ganhou está aqui, ó. Tá? Então, a gente ganha o n, a gente monta esse circuito aqui, né? E, né, em particular, essa caixinha aqui, o que é? Essa função f de x igual a b elevado a x mod n. A gente ganhou n de entrada, a gente está supondo que a gente já tem o b correto, que a gente chutou também, né? E aí, a gente simplesmente computa essa função f, a gente escreve o código em, sei lá, em linguagem de programação qualquer lá, f de x igual a função f de x igual a b elevado a x mod n. Então isso aqui pega essa função que a gente construiu on the fly, né, porque a gente ganhou n, ganhou b, a gente constrói essa função aqui. E a gente, dada essa função que a gente pode construir, né, uma vez que a gente tem n e b, a gente vai usar essa função como uma caixa preta. Tá? Então esse é o espírito da coisa aqui. Então a gente ter visto o algoritmo de Simon, lá e mesmo Bernstein e Vazirani, essa ideia de a gente tem uma caixa preta, a gente vai fazer query nessa caixa preta e descobrir alguma coisa. Aqui vai ser exatamente isso. A gente ganhou o n e o b, a gente constrói essa caixa preta, que é simples, né? É só implementar essa funçãozinha aqui, b elevado a x mod n, e fazer query aqui. Tá? E a questão é que a gente quer fazer query para descobrir o período dessa função aqui. Tá? Então, vamos ver como é que a coisa funciona aqui. Tá? Então, o circuito é esse aqui, né? Eu inicializo tudo em zero aqui, faço uma QFT nesses bits aqui, aí o M aqui, tá? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado.
né, a gente ganhou um n, a gente vai ver que para um certo m, que é mais ou menos da ordem de n grande ao quadrado aqui, ou seja, também é polinomialmente grande, não é uma coisa exponencialmente grande, né, para um certo m aqui, a gente faz aqui ft de m bits, m qubits aqui, né. Na verdade, a gente não precisa nem ser uma QFT aqui, pode ser uma Hadamard, tá? Então, vamos até, é mais fácil pensar que é uma Hadamard. Funciona com a QFT também, tá? E normalmente o circuito que aparece por aí aparece ser uma QFT aqui, mas não precisa que seja uma QFT. Então é mais fácil imaginar que a gente está fazendo uma Hadamard. Então, e aí a gente faz, passa nesse circuito aqui, né, da f de x igual a b elevado a x mod n, né? Aí uma maneira que a gente faz para entender, a gente mede o f de x aqui, tá? O que acontece se a gente medir o f de x aqui? Tá? Bem, a gente, em primeiro lugar, quando a gente faz a Hadamard aqui, né, a gente colocou em sobreposição todos os possíveis valores de x, né? E aplicou f de x para todos os possíveis valores de x, tá saindo x f de x. Quando a gente se a gente medir aqui, o que vai acontecer? Que estado vai colapsar nesse primeiro registrador aqui? Todos os x, tal que x é o f de x que eu medi aqui. É bem parecido com o que a gente viu antes, né? E aí a gente faz uma... aí sim a gente precisa que seja uma QFT. A gente faz uma QFT nesse primeiro registrador aqui e mede. Tá? E aí a gente vai obter um número que não é exatamente ainda o fator primo que a gente quer, mas a gente consegue calcular o fator primo com esse número que a gente obtiver aqui no primeiro registrador. Tá? Vamos lá, o que acontece quando a gente mede o segundo registrador saindo de f de x, né? Quando a gente mede esse valor aqui. O que acontece é que, digamos que a gente obtém y, né? Então o primeiro registrador vai colapsar na sobreposição de todos os estados x, tal que f de x igual a y. É o que eu falei antes ali e o que a gente já viu, né, em outros algoritmos semelhantes. Né? Ou seja, eu obtenho um y aqui, né? Nesse segundo registrador, aí eu vou ter vários x, todos os x que colapsam no y, só que esse x vai ser periódico, né? Vão ser, né, essa vai ser a função periódica que eu vou ter aqui, né? Então, aí seja R o período de f, dessa função f que é periódica, e seja A o menor, seja A o menor não negativo, tal que f de A igual a y. Ou seja, o primeiro ponto em que a minha função periódica está aparecendo ali no padrão de sobreposição, né? Só para dar um exemplo concreto, né, digamos que o meu A aqui, esse menor A aqui, né, esse menor não negativo, esse A é 3, tá? E o período é 7, digamos que a função periódica de período 7, R igual a 7. Seria algo do tipo assim, 3, 10, 17, 24, né? Tá repetindo de 7 em 7, começando no 3, tá? Isso que eu quero dizer aqui, tá? Então, e essa vai ser a sobreposição aqui, né? Mas de maneira mais geral, a sobreposição que vai estar aqui no primeiro registrador é essa aqui, é A, R mais A, 2R mais A, né? Vai estar correndo com o período R começando em A, né? 2R mais A, 3R mais A e assim por diante. Então, voltando, né? Continuando aqui, né? Então, a pergunta é o que acontece aqui, né? Agora, eu tenho essa sobreposição aqui, né? A, R mais A, 2R mais A e assim por diante. Né? E aí o que eu vou fazer? O que é importante observar? Eu tenho uma sobreposição periódica, né? Até o ponto não é que seja periódica. Eu tenho uma sobreposição aqui, eu vou fazer uma QFT e medir. Tá? Lembra o que acontece se eu vou fazer uma QFT e medir? É a mesma coisa que fazer a QFT e medir um vetor shiftado, uma sobreposição shiftada, essa sobreposição. Então eu tenho A, R mais 2A. Eu poderia simplesmente shiftar em A isso aqui e daria o mesmo resultado no final aqui, né? Então, se fosse 0, R, 2R, 3R, dá a mesma coisa. Então a gente pode fazer uma análise dessa maneira. Tá? Então, ou seja, a sobreposição aqui no primeiro registrador é essa aqui, né? Só que se a gente medir, é a mesma coisa que medir essa sobreposição aqui. Né? Eu vejo que aqui é só JR, não tem JR mais A. Né? Então eu posso ignorar o A porque é um shift que dá na mesma, já que eu vou fazer o QFT e medir. Então a gente pode fazer análise só dessa maneira aqui. Tá? Mas o que é isso aqui? Isso aqui é uma função periódica, da maneira como a gente já analisou também nos vídeos sobre QFT, uma sobreposição periódica começando em 0, né, mas em período R. E a gente sabe que se a gente fazer uma QFT nessa sobreposição aqui, a gente obtém uma outra sobreposição periódica de período M sobre R. Tá? Isso a gente viu no vídeo do QFT. Né? Ou seja, a gente tem vários valores M sobre R, 2M sobre R, 3M sobre R, né? Ou seja,
E se a gente medir, a gente vai obter um desses valores. A gente vai obter um certo múltiplo aí, K de M sobre R, né? Na hora que a gente mede a segunda, que é FT. Né? A gente está assumindo aqui que M... Aí, assim, para fazer análise com cuidado, aqui a gente pode assumir que M é um múltiplo de R. Tá? Não precisa que seja, tá? Dá para fazer análise sem isso também, funciona o algoritmo, mas a gente pode fazer uma análise em que o M é um múltiplo de R e basta que a gente pegue um M grande o suficiente, tá? Que é da ordem, como eu já falei antes ali, de 2 vezes N ao quadrado, tá? Que né, a quantidade de períodos que vai aparecer aí já vai ser suficiente para a gente, na hora que a gente amostrar valores que são múltiplos de M sobre R, né, a gente conseguir obter valores, né, digamos S1, S2, né, vários múltiplos de M sobre R, tal que o MDC desses valores seja o nosso período R.